Em tempos de grandes mudanças, aliás, nunca nos últimos 200 anos as mudanças foram tão rápidas como atualmente. O mundo parece que está acelerado, mas não é. É que o nosso tempo está acelerado. Você acelerou. Você está fazendo múltiplas coisas. Você está correndo atrás do dinheiro. Você está correndo atrás das novidades. Você está querendo satisfazer o seu ideal. Você está querendo satisfazer as suas vontades. E por aí vai. Então o tempo corre e nem sempre você está feliz, satisfeito, porque você não está no seu foco. Você precisa de novos negócios. Eu não quero mais ter sociedade com o Beltrano, com o Ciclano. Não, eu não quero ter mais patrão. Não, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero mudar. Eu quero abrir uma pequena empresa. Enfim, corre atrás do seu ideal. Só que isso tudo tem uma logística. Para isso é necessário uma pessoa do ramo que entenda como você pode abrir corretamente uma empresa sem que lhe traga ônus negativos, certamente. Convidei a doutora Flávia Trevisan, que aliás já esteve aqui no programa no passado para falar sobre algum tema, um outro tema, e hoje ela veio nos dar um pouquinho dessas dicas, né, doutora Flávia? Com certeza. Tudo bem? Tudo bem, Almir. Obrigada pela oportunidade de novo. Imagina, é um prazer, porque você sempre coloca em pauta tema interessante. Por exemplo, abertura de empresas, hoje, nesse contexto todo, né? E aí, como é o começo do começo? É uma via sacra. Digamos, todas as notícias hoje em termos de economia, o ranking do Brasil dentre os países no mundo, diz que o Brasil é um dos piores países para você abrir uma empresa. Burocracia até. Atrás de burocracia. Mas que a Itália é assim também, viu? Não, a gente é o décimo, a gente está em 118 no ranking. Então tem 117 na frente. Então a gente está... Que horror. Qual é o primeiro, esse por curiosidade? Olha, não sei. Que Mas a gente mais burocracia do que nós temos aqui. É enlouquecedor. É enlouquecedor. Então a pessoa precisa realmente estar animada para começar esse negócio. Muito ideal, né? Muita vontade. Ter um ideal e principalmente se organizar. Né? Do ponto de vista jurídico, a gente sempre olha para essa questão do planejamento. Então, a sua área na advocacia qual é? É societária, justamente a que é a área trata exatamente afim. Isso, que ajuda a pessoa a decidir qual a forma que ela vai abrir a empresa, olha para todos esses requisitos formais, então onde a empresa vai estar estabelecida, ou quais os requerimentos que ela precisa atender para abrir a empresa. Então já começa, quantos sócios vão ser, se vai ter hoje a legislação permite que se tenha sociedade de responsabilidade limitada com um sócio só, que é a Eireli. Isso é novidade da lei. Começou em 1º de janeiro de 2012. Então, essa é uma boa novidade. Que eram 3 mínimos, né? 2. Então, sempre tinha, né, procurava um parente, um amigo para ser aquele segundo sócio e depois, se tinha algum problema com a empresa, a pessoa que não tinha nada a ver com o negócio acabava comprometida. Então, hoje existe essa possibilidade. Quer dizer que uma pessoa individualmente pode abrir uma empresa? Hoje, sim. Né? Antigamente existia essa figura de o empresário individual, que era uma pessoa sozinha, mas ela não tinha essa benesse que a gente fala da responsabilidade limitada, ou seja, o patrimônio que é da empresa e o patrimônio pessoal dela é separado do da empresa. Então, essa foi a inovação. Se a empresa naufragar, o seu patrimônio privado está garantido. A rigor, sim. É o que a lei diz. Existem situações... Cumpre-se a lei? Então, existem situações que permitem que um credor possa acessar o patrimônio pessoal desse empresário. Porque eu ouço falar muito isso. Nossa, é muito comum, mas infelizmente. Então, para que serve a lei? Se existe essa brecha. Faz essa pergunta. Né? Porque essa é a maior briga dos advogados societários e comercialistas, é fazer valer essa responsabilidade limitada. Eu acho que a gente está numa fase em que antigamente era muito difícil chegar no patrimônio do sócio. Então, às vezes acontecia uma situação de fraude que realmente exigia que o juiz chegasse no patrimônio pessoal e isso não era viabilizado pela lei, pela jurisprudência que a gente tinha naquele momento. Desde o novo Código Civil em 2002, existe agora uma disposição que permite chegar na pessoa física do sócio.
E com essa novidade, ela também foi extrapolada. Então, hoje, os juízes eles têm aplicado essa desconsideração que a gente fala, que é chegar no patrimônio sócio, com muito mais frequência. Já faz 10 anos que a gente está com esse novo código, então a gente já teve essa situação extremada. O que a gente está vendo é que está diminuindo também. Os juízes estão começando a olhar com um pouco mais de parcimônia essa situação para que não fique acabe de vez com a responsabilidade. É lógico. Mas a gente tem que chegar nos tribunais superiores e ainda existe muita discussão sobre até que ponto flexibilizar essa situação. Mas, agora, até que ponto essa flexibilização, digamos, é lícita? Vamos pegar também esse lado aí. Porque tem muita gente com segundas, terceiras e quartas intenções que já abrem firmas, Caixa 2, Jabiba, nós sabemos. Não, mas para isso a gente tem a lei. A lei diz que você pode chegar no patrimônio pessoal do sócio se houver fraude, se houver o que a gente fala confusão patrimonial. Então você não sabe o que é seu patrimônio e o que é o patrimônio da empresa. Tem muito empresário que compra o carro, a casa da praia, tudo pela empresa. Então, aliás, é muito comum isso no Brasil, você sabe, tanto quanto eu. Né? Então isso também passa por uma questão cultural também das pessoas saberem separar uma coisa da outra. Então nessas situações é possível, e a lei hoje, o Código Civil permite que você atinja o patrimônio do sócio. A questão toda tem que se provar que houve a fraude, né? Tem que demonstrar que existe essa confusão patrimonial. E é isso que no processo hoje ele não é claro. Então, às vezes, simplesmente porque a empresa não tem o patrimônio, não tem como pagar a dívida, já se pede para atingir o sócio e às vezes o juiz não faz essa aplicação da lei dessa forma estrita, né? Agora, a seu ver, que bem abalizado, inclusive, qual é a tendência? Eu espero que seja para coibir só situações de fraude, de confusão, que realmente se aplique o que está na lei. Na lei, porque ela é necessária, né? É uma doutrina que vem emprestada do exterior, então, justamente porque existem as pessoas mal intencionadas. Mas a gente nunca pode ter por premissa que todo mundo é mal intencionado. Nem deve. Muito pelo contrário. É lógico, senão assim o mundo estaria perdido, o descrédito do ser humano seria absurdo. E como é que você vai viver desse jeito? Exatamente. Como é que você vai conviver desse jeito? Né? Infelicidade total. E, infelizmente hoje, no ambiente jurídico que a gente vive para o empresário, a presunção é de má fé e não de boa fé. Então ele acaba tendo que demonstrar que realmente não tinha má fé. Exato. Doutora Flávia, a burocracia em si, vamos lá. Por que não destrinchar isso com mais agilidade, digamos, em favor da população? Eu acho... O que impede hoje, esse vício? Infelizmente, a minha conclusão, né, o ponto X, na minha opinião, é a questão tributária. Por quê? Qual é o trâmite de abertura da empresa? A primeira parte é a societária. Vamos fazer o contrato social ou vai abrir empresa individual. Então vai para a junta comercial. Aqui em São Paulo esse órgão é muito rápido. A gente consegue uma abertura de empresa em uma semana. Né? Se for uma SA, um mês. Mas ele tem uma agilidade. Depois disso começa a via sacra. Por quê? Se a empresa é prestadora de serviço, tem que ter inscrição no município. Tem que conseguir o alvará de funcionamento para o lugar onde a empresa vai operar. Se ela vender produtos, tem que ter inscrição no Estado. Tem que tirar o CNPJ. Então, todos esses trâmites, e é um sucessivo, ou você tem que esperar um ficar pronto para poder tomar a próxima providência, que faz com que esse período se alongue. Então, se houvesse uma centralização entre Estado esses e órgãos município, todos que são órgãos tributários, né, que tem a finalidade de recolher imposto em cada uma dessas esferas e daí as inscrições, então com certeza esse processo seria bem mais simples. Então esse você acha o ponto X da questão? Eu acho que sim. Agora a pergunta ao contrário, por que é tão complicado fechar uma empresa? Porque Ou não você tem que fazer a via sacra ao contrário. É a mesma coisa, então a ida e a volta. A ida e a volta. E o mais importante, você não pode ter dívida pendente. Porque dependendo do tipo societário, se você ainda tem alguma dívida, você se torna daí pessoalmente responsável por ela. Por ela.
Então, ou ao encerrar a sociedade, a pessoa realmente vende todo o patrimônio, que a gente chama de liquidação, paga todos os credores, paga todos os tributos, daí ela começa o processo de encerramento. Se não, se ela já tiver tributo em aberto, ela não consegue a certidão negativa para apresentar para o órgão, para falar, não devo nada, para conseguir encerrar. Tá. É complicado. Então, de novo, o maior complicador é a esfera tributária. Você tem que ter com todos os tributos pagos para conseguir encerrar a empresa. Doutora Flávia, essa cultura, agora também vou fazer uma pergunta que é quase advogado do diabo. Essa cultura do Brasil, da independência, todo mundo quer, ninguém quer ser empregado, ninguém quer ser submisso, subalterno e outros ernos mais. O que se faz? Porque nem sempre é interessante a pessoa se aventurar por esse ramo da autonomia. Com certeza. Não é? É. Então, mas daí, como é que são os parâmetros para poder convencer? Olha, não é bem por aí, não sei se isso vai... Como é que é feito isso? Olha, na verdade, acho que a primeira coisa a pessoa tem que ter afinidade com aquela atividade que ele quer exercer. Bom, você chegou onde eu queria, depois eu vou contar por quê. Né? Então, assim, tem que saber o que negócio você vai se Você entende enveredar. disso? Você entende disso, você é especialista, você tem treinamento. Como que você escolheu esse negócio? Então, esse é o ponto número 1. O segundo é você fazer um planejamento. Quanto isso vai me custar? Quanto tempo vai levar para a empresa estar operando? Por exemplo, a gente está falando desse trâmite de abertura que é demorado. Então, você não consegue abrir hoje e começar a vender produto amanhã. Você não tem como emitir nota fiscal, não tem nada. Então, você tem um tempo para abertura e começar a operar. Depois disso, tem aquela fase do investimento. Você tem que esperar para retornar. Esperar para retornar. O que acontece muito é que o empresário já sai tirando caixa para o dia a dia dele. Então, precisa ter uma reserva. É muito complicado, é uma coisa primária. Eu ficaria conversando horas com a doutora Flávia Trevisan, porque eu acho que é muito interessante. As pessoas têm que ter consciência, vocês precisam entender que você tem que atuar na sua área. Não queira se aventurar na área do vizinho porque ele está ganhando dinheiro, porque aqui tem muito disso. Abre um pet shop, daqui a pouco tem 100 pet shops. Pronto, não tem dinheiro para ninguém. Ninguém vende direito, ninguém trata direito do cachorro, do gato, do periquito, do papagaio. Ah, não, agora a moda é não sei o quê. É temaqueria, né? Pronto. E temaqueria. Eu conheço aqui um que contratou um amigo meu, porque ele não entende nada de temaqueria. E esse meu amigo que vai fazer confeccionar o produto lá para ele, não entende nada. E por que vai abrir isso? Entendeu? Então seja investidor. Existe essa outra pessoa que é um investidor. Você exatamente, só dá um investe, recurso, mas tem que ter uma pessoa que entenda. Claro. Muito obrigado por ter vindo. À disposição. É bom, isso é uma questão cultural que o brasileiro tem que entender daquilo que ele vai fazer. Senão não dá certo. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Mãe.